Bom dia, bom dia. Com muito amor, muita alegria. Nesse dia 1º de julho, já chegamos em julho. Que momento especial. Estamos realmente na metade do ano. Já se passaram aí quase 4 meses de quarentena, né, minha gente? E quase 4 meses que temos aqui. Estamos aqui todas as manhãs no nosso café quântico. Um momento muito especial que eu vou compartilhar com a minha amiga, minha irmã de alma, a Crisele. Muitas curas estamos tendo nesse processo, que é muito lindo. Cris, você está no meio de você está em cima de uma árvore. Estou. É o lugar que eu mais gosto de me conectar, em cima um pé de, como fala? É, um pé de manga. Ai, que lindo! Estou numa mangueira. Ai, mas aí, né, você é uma fada, tem que morar no jardim mesmo, Eu também acho que eu tenho que morar num jardim, né? criando essa realidade, aprendendo a soltar meus controles para receber os presentes que a vida Assim traz. é. Hoje esse tema tão lindo aqui que a gente vai falar e tão profundo e que a gente conhece muito bem o que é isso na pele. A gente sente na pele o que é esse, e quão difícil é, que quão estruturado nós somos com essa coisa do controle, né? Quanto tudo tá condicionado e estruturado para que a gente exerça esse controle. Muito bom estar aqui, primeiramente, muito bom estar aqui. Obrigada por estar aqui nesse café quântico com a gente. Sempre você é luz, você vem e você com todo o teu jeito. Quero mais que você participe mais aqui com a gente, que sempre é muito bom. Quero agradecer a todos que estão assistindo. Queria pedir também para que todos ponham esse aviãozinho, tem ali embaixo da tela, para que a gente leve essa informação para mais pessoas, que vocês curtam ali no coraçãozinho, para que a gente possa ter mais engajamento também. A gente está completando quase 4 meses de Café Quântico, como eu estava falando. É muito especial, muitos seres vieram, é, sentiram o chamado desse despertar por meio dessas lives, né? Não só essa que a gente faz no Café Quântico, mas outras que toda a equipe de luz está fazendo aí, colocando força, tantas pessoas que estão também sacando sua força para dar o seu melhor e curar, né? E para poder irradiar desde a sua luz, irradiar a luz no mundo aí, a chegar aos corações de outras pessoas, outros seres também. Então eu quero compartilhar com vocês isso, esse momento, né? E pedir que para a gente compartilhe, põe esse aviãozinho aí. E a gente vai começar a falar hoje sobre controle. Crisele, que é assistente do mestre, Juan de la Luz, brasileira, mora lá na Colômbia há 6 anos, decidiu realmente sentiu esse chamado e decidiu desde a sua realidade. Ela vai falar um pouquinho para a gente também da trajetória dela. Ela já veio um dia aqui contar 2 horas de testemunho, mas eu acho que está na hora de ela voltar aqui para falar do testemunho dela para ficar gravado no IGTV, que eu acho muito importante as pessoas conhecerem a história dela. A Marlene, que está aqui nos assistindo, veio por conta até de se identificar e ver, assistir o, a live que a gente fez com a Cris, e desde isso eu senti o chamado e hoje faz parte do processo e tem aí, tá aqui todos os dias com a gente também assistindo. Então, a história é linda, a Nesca falou, da Cris é linda mesmo. E ela vai contar um pouquinho pra gente, a gente vai, enfim, a gente vai falar sobre o controle, o quão é difícil, né? É um desafio para nós dia a dia soltar, as experiências todas estão basear, então vem para que a gente se mantenha nesse controle, né, Cris? Tudo fica ali para que a gente fique preso desde essa mente controladora, desde esse ego controlador, né? Sim, Fada Shurma, muito obrigada por esse convite. Realmente, eu estou aprendendo a viver a experiência, soltando todo esse controle que eu também aprendi a ter, né?
autoexigências, né? Cumprir com coisas da nossa mente, né? A nossa mente, nosso sistema emocional está pedindo o tempo todo para a gente viver a experiência de acordo com aquilo que a gente pensa, né? E aí o mestre, com a guia dele, ele vai desconfigurando essa configuração emocional, né? Ele vai nos ativando muito desse não querer viver a experiência como ela é, por isso a gente ativa o controle, né? Ele tira a gente o pé do chão, acho que é por isso que eu estou em cima de uma árvore também, eu amo, acho que é o lugar que eu menos controlo. E uma das coisas que me ensinou muito, que tem me ensinado muito a viver, aprendendo a soltar o controle, é a guia mesmo do mestre, porque definitivamente a minha mente, a minha personalidade, ela tem tanta soberbia, ela tem certeza que sabe, né? Ela tem certeza, eu tenho certeza que isso é o melhor, eu tenho certeza absoluta. E isso faz com que eu controle as experiências, né? E vivo refém, né, do meu próprio controle, porque na verdade o mestre ensina a gente a fluir, né, a viver o presente tal como ele aparece. Agora eu estava bravíssima porque, enfim, eu nunca estou preparada para essas lives, né? Para mim eu não decoro fazer live. E aqui são 9 horas da manhã, então eu não tinha tomado café. Tá um burburinho na cozinha porque eu não conseguia arrumar lá o centrifugador, a centrífuga. E eu assim, nossa, como pode? Isso não pode ser assim. Eu pensando, putz, eu vou falar do controle e eu tô aqui querendo controlar tudo. E o mestre, assim, relaxa. E me dava um pedaço do café da manhã dele. Toma aqui um pouquinho do meu café da manhã. Enfim, é isso, né? A gente aprende a viver a experiência com a guia. Porque sem a guia, se o maestro não tá me ativando, a minha personalidade é muito forte, Fábio. É, eu sei, e a minha também. Foi um processo, soltar esse controle olha, não sei nem o que falar, porque o controle, eu não era controlador, o controle ele era, eu era o controle O próprio total. controle personificado. Total. E ontem foi muito lindo, assim, eu até comentei com você, né? A Ju, minha amiga, assim, de muitos anos, fez a iniciação. Até falei aqui, né? Que falei para ela, e quando ela fez a iniciação, e ela me falou, poxa, amiga, eles marcaram justamente na hora da tua live, a gente falando, né? Eu falei, ela assim, pô, eu falei, eu acho que foi para eu aprender um pouquinho a soltar o controle, porque eu lembro que quando a Vanusa fez, que veio a gente, sei lá, a gente fica meio madrinha e acha que meio que tem que controlar e ser dona das pessoas, né? A gente tem essa coisa do apego de um título, de um reconhecimento, essa necessidade de estar à frente de tudo e controlando tudo. Então, eu lembro que quando a Vanusa fez a iniciação, o mestre falou para todo mundo sair, e aí algumas pessoas ficaram, e eu falei, mas posso ficar ali? Não. E ele me tirou da sala do Skype. E eu fiquei pé da vida, falando, como assim? Amiga é minha. Eu trouxe para o processo, todos podem ficar e eu não posso. É o meu ego, né? Mas eu me observei, não que eu argumentei com ele, mas desde o meu ego eu me observei. Que, tipo, eu tava incomodada por ele ter me tirado dali. A Ju tá aqui, ó. Ju, e aí a Ju, quando falou, ontem, quando você falou que ia ser naquele horário, e eu falei, você falou, é uma iniciação. Aí eu falei, quando que será o da Ju? É hoje, justamente na hora. Aí eu pensei comigo, ele tá testando o meu controle. Sim, sim, ele vai Aí eu, movendo, e né? aí eu, tipo, foi muito lindo. E eu ainda falei para você, vai ser lindo, porque ela é uma fada, ela é maravilhosa. Eu amo a Ju, né? Então, e aí, mas ainda quando acabou minha live, eu perguntando, ainda tem iniciação? Ainda não. E aí eu me observava, eu falei, nossa, tá, ao mesmo tempo eu estava aqui fazendo a live, mas pensando que ela estava fazendo a iniciação dela. Então eu também não estava, de alguma forma, eu estava presa ali energeticamente e não estava desfrutando do eterno presente. E eu me observei muito, porque cada situação que o mestre coloca é o tal do acelerador quântico. Eu vou perguntar para ele domingo para que fale para as pessoas também Do o que acelerador. é o acelerador quântico, Uma porque a gente fala muito na live
e que ele explique também como funciona nas nossas células isso, né? E o porquê ele também, que tem muita gente nova no processo que assiste a live até, e porque o que é esse acelerador e por que também ele tem que mover essa estrutura para que a gente possa reconhecer que essa estrutura está ali. Porque desde o ego a gente, eu não tenho controle. Não, eu Não avança. controle. Total. E aí a gente não avança, porque sem o reconhecimento daquilo que a gente precisa curar, o primeiro passo, ele já falou em todas as lives que ele fala. O primeiro passo é reconhecer que você tem, né, ter humildade para reconhecer que você precisa mudar ali, que existe um incômodo. Quando você reconhece o incômodo, quando você reconhece o controle, quando você reconhece que existe uma estrutura e uma força exercendo sobre o teu ser essencial que não permite fluir desde a essência, existe um controle, né? Então ele tem que mostrar para a gente. Então ele faz essas situações para que a gente possa evidenciar e reconhecer isso. E aí sim, desde esse reconhecimento, haver essa transformação, essa transcender essa memória, né, Cris? Sim, porque eu tive que permitir desde o meu ego, porque o meu ego dirigiu minha vida até um determinado momento onde eu não fui feliz. Tive conquistas, mas nunca fui feliz como eu vivo hoje. Então, a partir do momento que eu escolhi que o mestre guiasse a minha vida, eu também escolhi viver toda essa experiência de soltar o controle, por mais que o meu ego brigue. Eu me lembro quando eu decidi vir para o Éden, né, fazer o processo aqui diretamente no portal Eu Éden aqui em Cali, na Colômbia. Eu vendi meu carro, né? Na verdade, o Dorival comprou meu carro e aí eu estava lá em Franca, né? E o Dorival super lindo comigo, o Dorival do processo, falou assim: Cris, fica com o carro até você ir para Colômbia, né? Pelo menos você tem algo para dirigir, porque imagina, eu nunca fiquei sem carro. E aí eu chamei o mestre e o mestre falou assim: não, você já vai aprender a viver em humildade. Você deixa o carro aí mesmo com o Dorival e aprende a caminhar de ônibus e a desfrutar do processo. Eu fiquei bravíssima, né? E aí eu falei, gente do céu, às vezes eu quero soltar o controle só um pouquinho, sabe? Mestre, você me guia até aqui, daqui para cá, né? Eu vou, porque eu sei que esse processo ele é tão verdadeiro com a Tão essência, profundo, né? ele é tão profundo que não cabe um pensamento para dirigir uma experiência. Né? Se o pensamento, se a sua ideia dirige a experiência, você deixa de viver a completude, a plenitude daquilo que o presente está te dando. E eu vivo isso na íntegra com o mestre, porque muitas vezes eu quero fazer um pouco de mim, né, da minha personalidade, e ele fala, Cris, solta e faz isso. E aí eu falo, mestre, como assim? Foi maravilhoso viver essa situação, mas eu tenho que permitir essa guia 100% na minha vida, senão eu não vivo essa experiência do presente. É aquilo que a gente sempre fala, né? Para avançar precisa a confiança, a constância, a humildade e a gratidão. Sem esses 4 ingredientes, não tem como. Se não houver a confiança, se não houver essa humildade para reconhecer que a gente nada sabe desde o nosso ego, que a gente não tem que controlar nada, que o universo é perfeito no fluir, que tudo tem um propósito de amor, mesmo aquilo que desde a mente parece uma experiência horrível. Por exemplo, olha só esse momento que a gente está vivendo. Desde a mente, nossa, que situação horrível, as pessoas trancafiadas, um vírus lá fora, e não sei o quê. Mas quando você aprende a viver desde a essência, eu aprendi na pele aqui nessa situação. Eu estou há 103 dias em casa, Você né? está contando? Ah, as crianças estão. Então, porque foi dia 18 de março que eu vim do Éden. É verdade. Então, e aí, quando você vai vivendo, né, você passa todos os estágios dentro, a gente passou todos os estágios aqui dentro.
E chegou uma hora que você, lógico, o mestre desde o início mostrava a oportunidade desse momento. E eu lembro que quando eu cheguei no Éden, nesse último. Eu até. A Cris ficou irritada comigo, lembra, Cris, no carro, porque eu vim falando do vírus. E ela, o que você está falando vírus? Porque a gente veio do Brasil com aquilo tudo muito latente. Na Colômbia era uma coisa, assim, era. Ai, uma coisa muito distante, né? No Agora que final, você está assim. vivendo forte aqui. É, e no Brasil já estava aquele alarme, lógico, né? Olha a quantidade de habitantes que a gente tem e da forma que entrou, né? E como o que a gente está vivendo aqui também. Então a gente chegou muito assustado, porque as pessoas, como assim vocês vão para a Colômbia e viajar nesse momento que o mundo está voltando para o seu país? Vocês estão saindo? Vocês estão loucos? Sim. Então a gente chegou muito. Eu lembro que eu cheguei do aeroporto, no caminho já, a gente foi lá pegar o Hermes, que estava no veterinário. Uhum. E aí eu lembro que você falou, quer parar de falar do vírus? Controlando também, né? Controlando. E aí eu falei, e aí eu fiquei quieto, mas lá chegava a gente falar, porque a gente estava assustado, né? E aí o mestre nos guiou nesse retiro que a gente fez, todo mundo muito assustado, tava o Wagner com a Dani em casa, também surtando, porque imagina, ele lá na Colômbia, ela com medo que ele não pudesse voltar, ela com uma filha A Dani pequena, a avó a solta o avó tendo controle um mesmo. AVC, imagine, e o marido fora, que é o porto seguro dela. Então, o mestre, ele vai movendo, ele é um maestro mesmo de uma orquestra, ele vai movendo todos os egos. Vai todo mundo cantando desde o seu. É uma sinfonia, cada ego vai cantando. Porque ele tem que dissolver para a gente poder encontrar a nossa essência. Então, ele tem que mover para poder romper essa estrutura e a gente reconhecer e fazer. Então, ele vai movendo cada um. E aí eu lembro que ele falava muito disso, da oportunidade, ficou muito para mim assim. Aqui a Daniela, nossa, foi um acelerador quântico para mim também. Foi para todo mundo, né? E aí ele falava para a gente enxergar sempre a oportunidade dentro dessa oportunidade, a oportunidade dentro dessa situação. E eu vim com muito isso, assim, só agradecer, claro, que foram momentos muito desafiadores. Nesses dias, eu tive que enfrentar mesmo meus demônios e muita coisa, que eu também não podia ficar reclamando para ele. E eu tinha que lidar. Ele falava para mim: você já tem toda a informação, você tem que lidar com isso. E eu comecei a lidar um a um, tipo, Rambo, passando as fases do game, né? Para poder ir dissolvendo esse controle também de querer, e tudo exerce o controle, o ciúme é controle, a insegurança é controle, o com os filhos é controle. E como tudo isso está condicionado ao medo, né? Ao medo de perder, ao medo da falta, ao medo, onde a vibração do planeta. E ainda mais nesse momento que onde o planeta está vibrando no medo ou né, as pessoas têm que estão fazendo, tá havendo essa divisão, né, de vibração. A gente teve que lidar muito com isso. Então, assim, eu vi que também é uma grande oportunidade, né? Foi uma grande oportunidade de a gente romper. E hoje eu me sinto muito mais, lógico, ainda tem muito que curar. Mas foi uma linda oportunidade para soltar esse controle, né? E isso O que a gente está controle da vendo. mente, né? Vai dar muita ansiedade se a gente fizer assim, solta o controle, solta o controle, solta o controle. Isso porque se a gente não vive essa experiência, né, com atenção e consciência de que a gente tem medo, mas a gente está aceitando passar por ela, Agradecendo não e transcende permitindo isso. fluir. Exatamente. E confiando, né? Porque quando você tem é o que o mestre faz, ele nos eleva a uma vibração que a gente sente desde o nosso coração, tem a claridade de que se eu soltar, tudo é um propósito de amor. Então a gente sente desde essa vibração essa certeza, né, de que mesmo
enxergar essas coisas com gratidão, né, Cris, para poder transcender esses controles. Mas eu sinto, por exemplo, eu vou falar de mim, né? Porque isso Uhum. não é uma aula. Eu vou falar da minha experiência. Eu sinto o que eu estou curando com respeito ao controle, porque, por exemplo, em cada conexão diária, quando eu me conecto à multidimensionalidade, que é essa frequência onde a minha mente não entra, não controla, e aí onde os seres de luz me mostram exatamente a experiência, é onde eu vou dissolvendo meus medos, porque se eu faço isso desde um processo mental, né, desde uma, por exemplo, eu li muito livro sobre o controle, sabe, como não controlar, né, principalmente Imagina, no você é relacionamento. psicóloga, né? Psicóloga de formação Não, ainda. não, era difícil para mim demais até quando eu era psicóloga clínica, porque, na verdade, eu não tinha muita paciência, sabe? E aí eu rompia muito o padrão como tinha que ser um atendimento, porque eu ia muito para frente, assim. Para mim é muito difícil fluir, eu estou aprendendo isso, porque se você não tem essa consciência de que o presente é perfeito, mas assim, num estado de consciência pleno, o tempo todo a gente vai controlar, porque o ego é esse mecanismo de defesa que somos nós, essa capa de crenças, que a gente o tempo todo tem certeza de que isso não é bom ou isso é bom, isso eu devo viver ou isso não devo viver. Viver nesse lugar de receber a experiência sem controlar, para a mente é uma loucura. Para o Total. ego é suicídio, né? Nossa. Para o ego é suicídio, porque é como assim, eu me lembro um dia que eu virei para o mestre e falei assim, você está acabando com a minha personalidade, eu estou fazendo coisas que eu jamais faria na vida, como assim, sabe? E aí ele falou assim, você devia estar feliz porque você está dissolvendo a sua Ele personalidade. falou já para mim. Lembra que eu já tive ataques desses? E eu Eu sei fiquei bem. assim, nossa, eu estou vivendo coisas que eu nunca vivi. Como assim? Mas assim, eu acho que o controle tá muito ligado à nossa personalidade. E a nossa personalidade é o nosso ego. É tudo aquilo que a gente construiu baseado nas nossas crenças, no nosso sistema de aprendizagem, nas nossas experiências com todo mundo dentro dos seus medos, né? Ô, Que é o Cris, processo. eu lembro que eu falava uma vez também nos meus ataques aí do meu ego, eu falava assim, como assim? Você fala de soltar o controle, mas você quer controlar a cor do meu esmalte, você quer controlar o que eu tenho que comer. Aí ele falou muito pelo contrário, eu tô te ensinando a soltar esse controle, porque quem quer controlar é você. Aí eu, uau. É que a guia, Ele se não falou: tem não a me guia, esquece que eu sou teu mestre. E eu tô te ensinando, porque desde a minha mente, quem queria controlar era eu, mas era ele, tipo assim, como assim? Eu preciso usar azul na minha unha, eu preciso comer coisa que eu não gosto, eu nunca comi essas coisas. Lembra da babosa, que eu tava mal no estômago, vomitava sangue, porque todo o meu sistema emocional, toda a transmutação, toda a depuração que estava acontecendo no meu corpo, eu chegava, me atacava tanto a obscuridade, e eu me permitia, porque eu era uma Mariana. Eu era uma escrava das minhas emoções, totalmente. E eu ficava tão mal, porque eu deixava baixar tanto a minha vibração desde esse controle que eu queria exercer, que eu ficava mal. E aí o mestre, com todo amor, falava: vê um batido de babosa. Eu falei: que eu vou comer babosa? E ele querendo cuidar de mim e tudo. Eu falei: como assim? Agora eu tenho que ficar comendo essa coisa, essa babosa, botando azul na unha. E ele falava justamente, eu me lembro disso, eu tô muito bem. perdendo a minha personalidade, eu não posso ter mais minha personalidade. Você está num processo de dissolver essa personalidade. Você não é essa personalidade, você é o ser de luz que está dentro de você. Tipo, não fazia sentido, desde a mente não faz sentido. Não, você sabe o que eu Porque descobri? o tal do ego quer controlar até isso, tudo. Eu descobri que o meu controle está ligado muito estou misturando português com espanhol. Já tá uma bagunça. Já estou perdendo o controle com a língua também. Com a aceitação do outro. Beleza. Então, muitas vezes eu coordeno a agenda do mestre, né? E eu tenho os horários tudo organizado. E aí o mestre muda.
simplesmente ele atrasa uma terapia, ou simplesmente ele vai dormir, não levanta, e aí eu tenho aquela pessoa ali, aí eu morro de medo, sabe, dessa rejeição da pessoa dizer, você é uma desorganizada, ou o processo é isso, ou o processo é aquilo. Mas exatamente o mestre, ele sabe com cada pessoa o que ele vai mover Ele é para a um pessoa. maestro mesmo, de uma orquestra, para vendo os egos de todo mundo ali. E é impressionante. A Yara uma vez falou para mim, ela falou, ela estava rindo, assim, um dia a gente estava lá em Ribeirão, na casa de uma amiga minha, da Milena. Aí ela foi levar a mala, lembra da mala? Eu e minhas malas. Puxa, Aí como ela foi lembra levar uma daquilo? mala para mim e ela começou a rir, porque ela estava também num ataque de ego, porque ela também é, como o mestre fala, é uma pequenininha, mas com ego maior que ela, porque como somos nós, né? Todos nós somos assim. E que ela estava rindo dela mesma, ela falou, meu, como é uma maestria mesmo, como o mestre vai mexendo, porque numa coisinha que ele falou na hora do grupito que ela estava do meu lado, ele moveu ela, tipo, ele moveu ela, moveu eu, moveu a Cris lá na Colômbia. Ele vai movendo, porque justamente é para onde cada um com o seu processo, e é uma maestria mesmo, é perfeito, né, Cris? Da forma que ele consegue ativar para que a gente possa. Porque sem essa ativação, a gente não consegue sair dali. Desde a mente, a gente continua cada vez mais estruturado e mais controlador, né? A única forma, eu acho assim, eu vejo hoje, por exemplo, vamos falar, por exemplo, eu estou vendo várias pessoas que querem começar o processo e não começam, né? Então eu sempre falo assim, solta, porque as pessoas estão baseadas o tempo todo querendo controlar. Não, é porque primeiro eu vou fazer isso, depois aquilo. Não, primeiro é isso, depois aquilo. Eu acho que soltar o controle está muito conectado com a nossa intuição também, sabe? Quando você simplesmente Uhum. confia naquilo que você está sentindo e aceita viver a experiência. Para mim é muito difícil, por exemplo, vou te lançar um desafio, Father Schurman. Vai ser um canal da luz, onde simplesmente você vai estar lá como um canal, né, nas terapias multidimensionais, e o mestre sobe, e você tem uma pessoa completamente que você não sabe nada, você não tem teoria, você não tem nada, e você tem que simplesmente ser um canal de uma informação. Nossa, isso sim dá muito medo, porque você tem medo. O que eu vou falar para a pessoa, né? Como é que a Tanto que pessoa vai ele me reagir? fala que eu tenho que fazer a minha terapia já. Eu vou fugindo dele. Eu sei disso, por isso que eu estou te falando, porque acho que uma das melhores experiências para a gente soltar o controle Eu vou é a gente ser fugindo. um canal de luz. Porque, e às vezes a informação, sabe, eu lembro que eu fiz uma terapia com um cara mega milionário, e aí no meio da terapia falava assim para ele, né? Seus sapatos são de ouro, mas suas mãos são de barro. Falei, putz, e era um homem super, né, imponente, assim. E aí eu falei, e passa, né, a informação passa por essa mente e aí sai, né? E aí hoje eu aprendi a não controlar a informação da luz, né? A informação da luz é a informação da luz. Cada um vai receber ela como tem que receber e observar o seu processo. Mas eu acho que uma das coisas que ajuda a gente a crescer no processo é ser canal de luz, porque você não sabe Não, nada e para você. ver o meu controle, eu comecei a expressar a minha própria informação depois de um ano, de tanto que a minha mente queria controlar a informação. Imagina só. Aí o mestre, em algumas últimas terapias, ele me, até da Sofia, que está aqui, ele pediu a Fada Schirman como canal de luz. Eu falei, putz, eu sempre fugia, né? Agora eu estou permitindo, mas por quê? Eu comecei a receber a minha própria informação e estou permitindo soltar esse controle. Mas e aquela coisa, tá? Eu tô ali na vibração com o mestre, qualquer coisa ele chama uma outra pessoa, entendeu? Se eu não conseguir. Olha o que a minha mente, olha o controle da minha mente. Agora, quando ele me fala que eu tenho que fazer uma terapia multidimensional, que ele me sobe na luz e me larga lá, só euzinha, e que não tem para quem, tipo, ai, não falei, então é a Cris que vai entrar ali para fazer. Cris, o meu ego já começa, tipo, tipo, e não vou, eu já vem aquela coisa, tipo, eu não vou conseguir. Porque o nosso nível de insegurança é Nossa, muito isso, grande. Somos porque muito eu tenho inseguros. ainda muito, mas isso tudo eu entendo, integro o medo da rejeição. Eu ainda tenho isso que eu tenho que soltar comigo, de não ser aprovado e de criar uma
Aquilo que você fala de, ai, a pessoa vai achar que você é desorganizada, que eu ainda tenho isso, assim, de, ai, o que que a pessoa vai pensar se eu não conseguir seu canal? Sim, Entendeu? Eu tenho ainda isso da essa expectativa sensação. do outro, o que que o outro vai falar e o que o outro vai pensar. É um caminho, né, gente? Ninguém está aqui iluminado, a gente está aqui justamente falando do nosso processo. Cada um. E muita coisa eu já vi que eu soltei esse controle. Mas eu ainda Muito. tenho muita coisa que eu vejo que é comigo mesma, assim, sabe? Com o outro até eu tô soltando muito, mas aquela coisa comigo mesma, da expectativa do outro. Por exemplo, né? Vou falar até um caso assim que hoje eu estou me observando. Hoje, eu, Roberta, estou me observando e quero até conversar com o mestre e pedir para me aprofundar mais nisso. Ontem foi fechamento do mês na minha empresa, na Adnes. E era um mês daqueles que nem eu surtei no ano passado, do ano retrasado, quando eu não consegui bater, que eu fui para o Éden, lembra? Que era final de mês, que tinha que bater meta. E algumas pessoas do meu time não conseguiram bater essa meta. E eu vi que hoje de manhã elas já foram meio grosseiras, não grosseiras, mas tipo, não falaram comigo, tipo, eu me senti como eu assim não estou ativa como eu era ativa e tal. Veio algo assim que eu me senti responsável, poderia ter ajudado mais e elas não atingiram por conta minha. Então veio uma certa culpa. E é algo que eu me observei, que me fez assim, tipo, meio que baixar minha vibração, não baixar minha baixar porque quando você entra na dualidade baixa a sua vibração. Mas que eu me senti assim, poxa, eu podia ter feito mais. Eu fiz por uma, porque assim, eu ajudei quem me pediu ajuda também, né? Eu ajudei quem me pediu ajuda, como algumas também têm a arrogância de, eu não vou pedir ajuda, ela que tem que saber que eu estou precisando e não tem humildade de aprender. Eu também não fui atrás. Então, e eu fiquei nessa, tô meio que mordendo a rabo nessas remoendo isso dentro de mim, sabe como, Cris? Você entendeu? Não, eu tô vendo várias. Olha só, presta atenção. Você que é a dama da claridade, tem É, muita me ajuda, porque Bruna eu tô também é a assim, dama da ainda. claridade. Mas olha É só, muito mais fácil olhar o do outro, e aí a gente mostra mais luz, né? Leva luz. mas olha só, como a gente vai buscando, como o controle está ligado com a interpretação, né? Porque olha só, você tá vivendo, o mestre te sobe na luz e você vai viver essa experiência, você vai ver tudo o que está acontecendo desde um outro lugar e vai ver qual é o processo disso tudo no seu na sua aprendizagem. Porque você está começando a justificar, né? A gente busca, o ego começa a justificar uma resposta, né? Não é porque essa pessoa talvez isso, como o controle está ligado com a justificativa e como a gente deixa de viver a experiência, assim, olhar ela sem pensar, que eu acho que é aí que a gente solta o controle, quando não tem um Total, Cris. pensamento, porque o pensamento ele limita a experiência. Vai saber o que você está se liberando, né? Liberando de você mesma quando você falha com o resultado, porque o resultado está muito ligado com o ego. Né? A gente está o tempo todo buscando um resultado e o resultado está ligado à aceitação, está ligado à aprovação. E aí, quando a gente vive a experiência, pensou, determinou, limitou. E limitou, a gente não recebe tudo aquilo que a gente tem que receber, né? A Bruna está aqui, eu me lembro quando a Bruna ficou muito brava quando ela não conseguiu aportar pelo processo dela, né? E ela fazia o plano community. Né? E eu me lembro que ela ficou bravíssima. E aí, sem se dar conta que nessa experiência de viver o plano community, não viver com uma terapia pessoal, ela foi estudar as informações dela, né? Ela foi se dedicar um tempo muito bonito com ela mesma. É que a gente busca uma justificativa para entender a experiência, sem saber que a experiência é tão completa e tão perfeita que a gente nem precisa pensar. Ô, Cris, e agora você falando isso, eu me dei conta de uma coisa também. Foi porque o que que me conectou, né? Agora meio que clareou o negócio. É próprio O que live que me que elaborador, a gente está conectou? elaborando as coisas. Porque o que que me conectou? Quando eu falhei lá no passado e que eu queria que as pessoas tivessem me ajudado mais, quando, tipo, puta, bateu na trave, as pessoas achavam que eu era forte sozinha, que eu ia conseguir lidar sozinha e bater o título, e eu não consegui. E aí vieram meus próprios líderes falar, poderia ter te ajudado mais e tal. E eu mesma culpei eles culpei, porque a gente sempre busca um culpado fora da nossa falha, né?
ou enfim, sucesso ou insucesso, a gente sempre está buscando, né? De qualquer forma, a gente está buscando. E aí, e aí, o que que eu fiz? Eu me conectei, lógico, quando eu vi que elas não bateram e eu achava, tipo, que elas eram suficientemente que iam conseguir, e aí eu deixei também, porque cada um tem que viver a sua experiência, como eu vivi também. Mas agora, falando com você, se lá atrás eu não tivesse falhado naquele mês, eu não teria ido para o Éden, não teria dado esse salto no meu próprio processo, da forma que foi. Porque foi desse insucesso, vamos dizer, desde o mundo da forma, que eu tive força para ver a mudança. Porque se eu não fosse para o Éden, eu fui para o Éden, aí larguei a maconha, larguei virei vegetariana, fui toda aquela reprogramação que aconteceu quando eu fui. Soltei essa questão com o dinheiro muito, que foi desde dessa humildade, daquela casa com a minha madrasta, de ir pro retiro de Uruaú, que eu Mas não o tinha Éden dura grana. muito, né? O controle, né? Vamos Foi combinar. Quer total, viver por um isso pouco que de eu controle falei, do por isso que eu Éden. falei. Hoje eu vejo, naquele momento, aquele insucesso era algo que para mim, meu, né? Ainda mais desde o processo, eu ainda culpava, falava, como assim? Eu, tipo, tô no processo e eu ainda continuo, né? Olha só, a gente ainda culpa o processo e o mestre, né? E a Cris e o mestre com todo amor falando, vem pro Éden, e aí eu, tipo, aconteceu, eu fui. E aí, mas foi justamente desde esse momento que eu pude dar o salto, sacar minha força, né? E às vezes eu tô aqui remoendo uma coisa, querendo controlar uma experiência que talvez para elas é onde elas consigam também sacar sua própria força para o seu próprio, enfim, para cada um Bingo, bingo, para o bingo. seu próprio aprendizado, né? Porque tudo tem um propósito de amor. Esse insucesso desde o mundo da forma, muitas vezes, é o ponto de inflexão que você precisa para dizer, não, eu preciso algo mais. Eu preciso fazer um trabalho interior, eu não, olha como eu tô, porque foi desde esse insucesso que eu colapsei. Lembra, Cris? Eu colapsei ali. Eu chorava, eu dizia que eu ia largar tudo, que eu como muitas vezes eu disse também, né? Desde o ego. Mas foi aí um momento que eu falei, não, peraí, eu não posso mais. Eu olhava para mim mesma e falava, peraí, eu preciso realmente sacar força para. E aí, quando o mestre e a Cris falaram, Roberta, vem para o Éden, que aqui você vai integrar o que é esse processo. Eu não pensei duas vezes. Ju, você está assistindo? Vamos, ó, primeiro voo para a Colômbia, já vamos marcar nossas passagens. Então, quer viver a falta de controle? Vem para o Éden. Cara, é muito louco viver o processo no Éden, nesse portal. Porque aqui a gente não controla nada, o mestre muda tudo. O Éden, eu falo, gente, o Éden é um lugar vivo. O mestre É, ativou tanto uma energia, a energia desse lugar é tão poderosa, que o mestre ele não precisa estar aqui para você viver a experiência que você precisa viver. Né? O mestre já conseguiu um nível onde ele tá, realmente ele vive na multidimensionalidade, e a experiência no Éden é viver sem controle, totalmente sem controle. Se a gente, para avançar no nosso processo, a gente não pode controlar a guia. Né? E a gente o tempo todo, né? Você vê, o mestre faz uns coaches, e eu vejo várias pessoas que no próprio coaching com o mestre dá tarefas, né? E dá sugestões, uma guia. E aí eu vejo como as pessoas se retorcem para viver aquilo que a mente tem certeza que não deve viver. E é nesse momento, quando você confia na guia, que você quebra um padrão de energia que ficou condensado na sua célula. E aí é onde você se libera de você mesmo. Porque, na verdade, a total. única pessoa que a gente está presa é a nós mesmos. E aí a guia do mestre, ele vai criando uma frequência, vai reverberando nas nossas águas, assim, e sem você ver, você está soltando e respirando dentro de você mesmo. Porque, na verdade, a pessoa que mais controla é o nosso ego, e a gente está controlando a nossa própria liberação, né, Fada? Total, Aqui total. no Não, Éden você vive isso. Eu vejo você no total. Éden, você, sabe, você tem que soltar tudo. E depois você brilha, né? Sua pele Expando. é outra, seu sorriso é outro, tudo é outro aqui.
É verdade, é verdade. Aqui, olha só, a Gil falou: eu permito você controlar a nossa viagem. Tamo junto. Não, a Dani colocou aqui, a Dani chegou A no Dani Éden falou assim: ó, eu no arrumei primeiro minhas dia. malas no primeiro dia. Tamo No junto, primeiro Dani. dia, ela chegou aqui, ela colocou as malas para fora para ir Agora embora. eu já deixo roupa lá para não ter que ficar fazendo mala. Não, porque o Éden faz isso, ele vai. Aí tem uma amiga, né, a Leili tá aqui, né? Ela falou assim: o que vocês fazem no Éden? Todo mundo pergunta para mim: o que faz no Éden? E aí antes eu ficava com medo, né? Porque assim, você vai num lugar, você paga para um lugar, você paga para fazer, né? Você paga para se encher de coisas, né? E aí você tem yoga, você tem isso, você tem aquilo, você tem aquilo. E aí no Éden não tem nada. Nada. O que você faz no Éden? Você vive a sua própria experiência de se auto-observar, de sentir a sua mente, de sentir a expansão do seu coração. O tempo todo você está vivendo o presente. E aí você acaba vivendo o que é viver sem controle. E tem gente que pira, porque ela quer voltar para aquele lugar de que eu controlo a minha vida, eu prefiro a minha agenda, eu prefiro o meu estado de organização, sem saber que isso limita a experiência dela se expandir na consciência dela. Totalmente. A Lucy tá falando aqui. Eu não sei o que seria o controle. KKK. Na verdade, eu era o controle personificado. Não, é uma briga, todas nós. Assim, temos que fazer um No... programa, um Zoom que vai chamar assim, As Descontroladas. É Né? verdade. Deveria ter uma live de. A gente podia fazer também pelo Zoom que você transmite no YouTube, né? Tipo Poderíamos fazer. um programa com tipo as nossas reuniões de terça, assim, mas uma onde cada uma fala um pouquinho E das gravar, suas né? experiências. Gravar, Fica no descontroladas. Mas você sabe que a Matrix, ela pede controle, né? Ai, você está perdendo o controle, né? total, E como se o equilíbrio tivesse ligado ao controle. E, na verdade, o mestre nos ensina que o equilíbrio está ligado muito à autoobservação. E à humildade, né? Quando você aceita viver a experiência, se auto-observando, né? E agradecendo. Então, a Matrix, né? O sistema, ele acha que o controle está ligado ao equilíbrio. E, na verdade, o equilíbrio está ligado muito na ausência de controle, na auto-observação, na total. gratidão. Total, eu vejo aqui, assim, lógico, as experiências elas se repetem muito até que você também transcenda, né? Até que você consiga. Eu vejo aqui para com as crianças, assim, né? Quantas já foram. Ano passado, quando eu ficava lá no sul com eles, que eu falei que eu nunca mais ia voltar. E ali eu já ali, né? O processo, da mesma forma que foi com a Cris, de o mestre falar, não. Ande de ônibus, na hora de você exercer a humildade. Comigo, eu falei que eu nunca ia voltar para o sul. E o mestre, primeiro, quando eu voltei do Éden, aí depois teve um retiro em Uruaú, que a gente foi para o Nordeste, o mestre foi para o sul, ele viu a minha dor ali no sul, e eu Eu falava, estava não, lá. Eu me estava. pede tudo, eu lembro, eu me pede tudo, mas não voltar para o sul. E aí o que, que ele faz? Fada, quando depois que ele for embora, ele falou: você vai arrumar as coisas e vai voltar para o sul. Eu, parecia um leão. Ah! Como assim? A única coisa que eu te pedi. Eu falei: você não quer fazer a tarefa? Ele falou para mim: você não quer fazer a tarefa? Então, a tarefa é de frente com a família, de frente com você mesmo, de frente com as pessoas, de frente com a estrutura. Para dissolver a estrutura, você precisa estar lá. E aí, meu, eu lembro que aí, com muita humildade, eu arrumei as minhas caixas e mandei tudo para o sul. E eu lembro também que como era difícil eu viajar, ir para o Éden, ir para tudo, porque os voos nunca davam certo. Eu ir para os Estados Unidos, lembra que eu fiquei 4 dias no aeroporto? Como eu estava tudo e atraindo para que eu me descontrolasse de Não, e uma você tem certa uma vez, estrutura sair, na verdade, alemã, não? sair. Você tem uma E eu era estrutura toda, alemã. imagina, estrutura alemã, estruturadíssima. Sim. E aí
eu fiz, mandei as caixas. E aí, ano passado, eu lembro que, meu Deus, tinha momentos assim que eu surtava com as crianças, que eu jogava. Chegou um dia que eu joguei os pratos no chão, assim, que eu falava, não Tipo aguento cigano, né? Tipo mais! cigano. Cigano que gosta de quebrar prato. Gente, eu joguei, eu tava lavando a louça, eu joguei, eu, tipo, surtei mesmo. Surtei, pirei completamente, tremia. Mestre, eu não aguento mais, eu vou sair daqui, vou pegar meu. E aí ele falava, calma, Fábio. E aí isso foi, e aí eu vejo a diferença dessa quarentena aqui. Eu ainda dou umas surtadas, assim, né? De que ontem as crianças falaram, mãe, hoje você não se descontrolou, né? Não, olha só o que a Lucy está falando, que bonito, que o ego cria estruturas para disfarçar o controle. Né? Às Uhum. vezes eu vejo, como eu falo da liberdade, né? Controlando, sabe, o meu discurso. Por isso que às vezes é muito legal você não falar, não viver a experiência. Mas sempre fala, Total, seja o nessa auto. exemplo. E até porque, como o que eu estava falando, é tipo essa autoobservação. Como que eu consegui amenizar? Com justamente aquilo que você falou. É um processo de autoobservação para poder você atuar em coerência desde esse discurso que a gente fala de controle, de isso, tão bonito, né? Mas é desde essa autoobservação que a gente permite ir desestruturando essas estruturas e soltando esse controle, né, Cris? Sim, tem que viver a experiência. Por isso que, assim, se eu não tenho a guia, eu não solto controle. Definitivamente eu sou uma mulher controladora, definitivamente eu aprendi a controlar, definitivamente eu aprendi a ter muito medo, né? E para mim, Cris, a guia é o caminho para eu soltar o controle, porque a mente, a estrutura é muito forte, né? E aí eu tenho que permitir viver a experiência sem controlar. Eu acho que é muito legal, Fábio, a gente fazer mesmo esse caminho de... Esse encontro de descontrole, né? As descontroladas, para a gente poder rir da gente mesmo. Porque quando a gente começa Total. a falar do nosso controle, a gente começa a soltar e ter menos vergonha, né? E aí a gente vai liberando as nossas estratégias de controle também. Porque a gente tem estratégia de controle, né? Aqui a Lucy fala que o ego faz a gente acreditar que não controla mais. É. É, Faz e a gente cria todo esse discurso bonito. Por isso que eu tenho, às vezes, medo de falar, sabe? Porque eu vivo aqui no Éden e vivo na Guia do Mestre e eu vivo exatamente as minhas sombras. O tempo todo eu estou olhando para as minhas sombras. E eu tenho muito vergonha de ser incoerente, de falar coisas que eu ainda não consegui fazer. Né? Mas eu acho muito legal a live que vocês estão fazendo, que por muito tempo esse é um processo meu, porque eu sou muito rígida comigo mesma, né? Eu me cobro muito de mim, então às vezes eu não quero falar porque eu sou tão dura comigo mesma, porque eu acho assim, não, eu não curei isso, então eu não tenho que falar disso. E na verdade esse é um processo, né, Fada? É um processo que a gente está vivendo. Eu estou soltando meu controle falando aqui na live. ah, eu também tinha muita muitas estruturas também de falar daquela coisa assim, eu não estou sendo coerente porque eu tô e porque eu sempre tenho, como você falou, essa questão da exigência comigo mesma, né? De ai, como é que eu vou. Eu tenho muito disso, tanto que por isso que eu demorei tanto para receber as informações faladas também, aquela coisa de falar besteira, de não ser coerente, de não de Que é um controle de, também. de, de comparar com outro. Então foi para mim até a live foi nossa, como eu curei e como foi salto na minha vida assim, Então, porque essas lives são uma cura. dessa forma eu vou falando. E eu sei que tipo assim, muitas vezes eu tô aqui, depois eu vou ler, eu vou ver de novo a minha live, eu falo, nossa, mas Roberta, você falou isso. Mas assim, ao mesmo tempo sem culpa, sabe? Porque eu sei que tipo assim, eu tô aqui também para curar. Eu também não sou, tô aqui justamente, não sou a dona da razão, não tenho controle de tudo, sou um instrumento, mas também quando eu estou aqui falando, eu vou muita coisa, vou processando, quando você falou, e aí eu olhei já a situação de outra forma,
porque dessa forma também vai limpando a minha, é como se limpasse o óculos mesmo. Então, cada vez que eu vou falando, eu falo, peraí, mas eu podia ser, eu acho que não é bem dessa forma, sabe? Quando você vai ver, mas ainda tem uma sujeira aqui, você fica assim, mas aqui ainda está embaçado, aí você coloca o óculos, você tem que limpar de novo, porque ainda está embaçado. E aqui eu estou curando constantemente, diariamente, cada instante, cada segundo que eu faço essas lives. Talvez o controle, sanar o controle, tenha a ver exatamente com isso, né? Viver a experiência como o presente apresenta, né? Como chega. A Exato. gente pensa e fala assim, não, eu vou fazer assim, não, eu vou fazer assado. E o mestre sempre fala, né? Eu vejo que eu vivo ao lado do mestre como Quanto assistente mais eu dele, estruturava ele com a Ana, a flui. gente tentava. Quando eu fazia a live com a Ana, a gente ficava meio, ai, barata tonta no início. O que a gente vai falar? Blá, 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 blá. Ai, meu Deus, mas a gente não fez. Era tudo muito, porque eu e ela, imagina, no início da live. Agora, tipo, o que vier, deixa, isso é só um instrumento. Soltei muito. E eu curei muito com No soltando isso. processo, no fazendo isso que você está fazendo Fazendo. todo dia, exatamente. Hoje a gente falou de manhã, né? Você falou assim, Cris, a gente vai falar sobre o controle, né? Aí eu estava desesperada, 15 minutos, não tinha tomado café, então eu falei, mestre, ele falou assim, tranquila, você tem integrado tudo, sabe? É só você expressar desde o Uhum, seu coração, né? E a gente quer um script, a gente quer ficar bem uhum. no lugar, e aí a gente é tão detalhista essa coisa do controle, o medo é a dupla do controle. Acho que o medo e controle são Total, ó. estão juntos e fazem sucesso na Matrix, medo e controle. É Porque a pessoa verdade. que vai, quando você vai liberando, por exemplo, morar no Éden, para mim, eu saí de uma relação de 14 anos que eu tinha um super apego, que eu tinha medo de viver fora dessa relação, né? Então, eu na verdade, eu controlava essa relação, eu preferia viver a minha infelicidade do que viver o infinito de possibilidades. Olha que loucura, eu Total. preferia viver a minha infelicidade do que viver um infinito de possibilidades. Porque sair desse lugar que me dava uma zona de conforto era viver algo que eu não podia controlar. E algo que eu não posso controlar me dá medo. Né? Então, o medo ele vai alimentando o controle. E quando você se solta, permite viver a experiência, você simplesmente descobre coisas que a sua mente nunca havia pensado. Né? Eu estudei tanto para ser psicóloga e eu nunca pensei que eu ia fazer massagem, né? Eu falo massagista, né? Que isso para o meu ego é um horror também, porque é tão, né, tão soberba. E hoje eu vivo fazendo massagem como canal e eu falo assim, como assim que eu gastei tanto dinheiro para estudar e agora eu não tenho que saber nada para poder fazer bem algo? Totalmente fora do meu controle. Quanto menos eu sei, Totalmente. mais eu sei. Totalmente. Quanto Totalmente menos, mesmo. quanto menos eu posso controlar, mais eu vivo a experiência dentro de um infinito de possibilidades, né? Mas o mestre fala, né? Segundo por segundo, porque algo sai do controle e você já está criticando, você já está reagindo, você já está emitindo uma opinião, a sua mente já começa a ficar ativando, né? Um pensamento, uma crítica, né? O mestre fala assim para mim, não, né? Com tudo isso que está acontecendo no Brasil, com tudo, ele fala assim, não emite uma posição porque você está criando uma energia contrária. Quando você só observa, você está neutralizando essas energias que estão criando uma fricção, que cria a separação. Quando você aprende a observar, você vai saindo desse repertório de Tomar uma opinião e você posição toma essa energia. Você está na energia do amor, na energia onde tudo é no perfeito. vazio. Mas o ego não suporta ficar calado, né? A gente tem que se posicionar, né? A gente tem que emitir uma opinião. Total. A Ju falou aqui que ela ontem mandou vários áudios. Aí até tinha comentado com você, né? A Ju mandando vários áudios sobre controle. Ela falou: acabei de fazer a imersão e aí do nome da filha. Lembra que eu te falei? Ana Rosa, eu acho que é Ah, alguma coisa, né, ah, Ju? E aí ela foi, aí quando ela expressou no telefone, nas mensagens, ela já falou: Meu Deus, Roberta, agora eu estou vendo quanto eu controlo, porque agora eu estou me observando não, e na aí nasce própria o mensagem menino. que mandou E para aí, mim. Tipo, ela que louca, eu já estou agora dizendo que. Gente, eu sou muito. controlando o sexo da criança, ainda por cima, né? Não, e Nasce o logo depois. menino. Mas o bonito, olha só, que ela fez a iniciação ontem.
Ju, é isso que você Avançada, tem que observar. Que você avançada. fez ontem mesmo a sua iniciação, você fez um coaching e ontem, depois dos seus áudios, você mesmo conseguiu chegar à observação de você mesma de que você estava exercendo um controle. Isso já é um grande avanço, porque normalmente a gente não sabe que está controlando. Não, a gente, sim, A gente sim. não tem noção de que está Não. controlando, porque a gente acha normal isso. Então, Então porque ela já tá dentro está. desse posicionamento Mas mental mesmo. e aí já mostra o salto também dela de uma imersão, Cris, de como ela já se auto-observa e consegue ter esse reconhecimento. Porque antes de um trabalho, antes de começar também um trabalho, é muito difícil a gente se auto-observar e conseguir ter essa claridade. Que a gente Não, está tão contaminado, né? porque ir para o vazio, o que, que aconteceu ontem? Né? Eu vi, eu estava na iniciação dela. Né? E o que, que acontece no Maria processo? Rosa. É, Maria Rosa, a não, e se filha. for um menino, eu quero ver o que, que você vai fazer com essa rosa, viu? Tá controlando o que pode acontecer. Há um infinito aí para acontecer. Não, e às vezes a gente não tem filho, cara. A gente simplesmente não tem filho. Entendeu? Eu não pude ter filho, né? E aí vou ficar frustrada a vida inteira? Não, né? É começar a observar como a gente vai criando a nossa infelicidade, porque a gente vai controlando aquilo que a gente crê o que é felicidade. Né? A gente cria o que é felicidade e sem se dar Ela, conta que a gente alimenta a nossa infelicidade, a nossa frustração, porque saiu desse lugar, não estamos mais felizes. total, ela falou que se for menino vai ser Miguel. Vamos lá, Ai, vamos Ju, viver. você não existe. É Não, muito legal poder totalmente, falar disso. Sabe? totalmente. Eu acho que a gente tem que falar mais disso, mais, porque controle é uma coisa que a gente tem propriedade de falar, que a gente vive isso. Sim, adorei isso. A gente tem propriedade em falar. A gente pelo menos está falando, a gente está sendo coerente. A gente está falando de algo que a gente está vivendo, Total. né? Igual você falou, né? Como que eu vou falar da coerência? Eu sei falar da incoerência, mas da coerência. Mas olha, agora a gente está sendo coerente. A gente está falando de algo que a gente faz bem, controlar. Controlar, controlar em tudo, né? Controlar com a gente mesmo, controlar com os filhos, aquela coisa até de assim, aquilo que o mestre fala, né? O controlar vem também essa coisa de criar expectativa. Então, aqui a gente acredita que a pessoa tem que agir de uma forma, e quando não age dessa forma, a gente fica chateado, a gente briga, a gente baixa a nossa vibração, a gente está sempre ali reflexo do controle, né? Tudo é reflexo, a gente baixa a nossa vibração por reflexo do controle. Então, assim, por exemplo, aquela coisa, né, de não. De se eu imagino que a Cris tem que agir de uma determinada forma. Se ela não age de determinada forma, conforme a minha expectativa, eu quero controlar até o outro, eu quero controlar a mim, quero controlar o outro, quero controlar a situação, quero controlar tudo. E é em tudo na nossa vida, Não, né? e se meu filho não está dentro de um padrão, eu também controlo Nossa, o ser do meu filho, né? Porque o meu filho assim, não, meu filho é cansado. Outro dia uma amiga assim, eu tô com medo que meu filho seja autista. Eu falei, gente, tá dentro de um lugar só, sabe? Assim, deixa ele ser, porque tudo tá baseado dentro de um espectro que a gente tem que encaixar. Sabe o que você está me falando? Eu descobri que a minha vida é um cenário, porque eu controlo o cenário, né? Aquilo que pode aparecer na câmera, aquilo que não pode aparecer na câmera, né? Aquilo que eu posso falar, aquilo que eu não posso falar. total, Aquilo que Cris. podem ver de mim e aquilo que não podem ver de mim. Porque senão vão romper aquela ideia do que eles têm de mim. Então eu descobri que... Sabe aquele filme, O Show de Truman? Né? No Eu final, a falo. gente vive o show de Truman, né? Porque a gente vive esse cenário que é controlado, né? E que está dentro daquilo que a gente baseia do que é o melhor para a gente e é o melhor para o outro também. Total. Cris, temos um Não, deixa minutinho eu te aí. mostrar o meu descontrole. Olha onde está o meu escritório. Olha a minha xícara de café, meu óculos. Aqui está No a meio assistente, na árvore. a assistente do mestre, Mira. Eu Num falei, pé de gente, manga. eu tenho que viver assim, sabe? Num pé de manga, numa mangueira.
Ai, Amei. Cris. Obrigada. Amei também. Vamos fazer mais. Eu acho que eu ganhei um ponto. Não estou tão controladora. Não, foi lindo. Obrigada, Cris. Obrigada. Obrigada a você Muito por essa bom. experiência, por eu poder falar de mim, soltar o controle, soltar essa aparência. Muito obrigada, de verdade. Ai, te amo. Obrigada por tudo aí. Obrigada a todos. Foi muito lindo. A live vai ficar gravada aqui no GTV. E compartilhem, né? Porque realmente, assim, controle é algo que todo mundo exerce. Eu convido a todos aqui, Dani, para vir falar sobre isso também, Lucy, né? Não, Bruno, eu vamos acho que é fazer um muito legal. programa. Vamos Tem que fazer as fazer. descontroladas, Vamos sabe? fazer sim, vamos co-criar isso, porque Vamos criar num realmente, Zoom aí, e gravar e chamar sim, pessoas e vamos trabalhar, porque se a gente trabalha no controle, acho que a gente vai dissolver muita coisa que está muita coisa, preso. muita coisa. Obrigada, Cris, obrigada a todos. Eu estava te Sim, procurando Leili, e eu estava achei aqui aqui. na árvore fazendo uma live. Ela estava te procurando e agora te achei. Eu estava aqui. Um Ai, beijo. beijo, um beijo, obrigada, Cris, te amo, obrigada. Muito obrigada por Fica essa com Deus, experiência. obrigada. Tchau, tchau, obrigada a todos.